Quais são os fatos mais desconhecidos sobre a Segunda Guerra Mundial? É o ano de 1941. A desastrosa invasão italiana da Grécia, combinada com o governo iugoslavo alinhado ao eixo sendo derrubado por um golpe, levou Hitler a liberar sua alardeada Wehrmacht sobre os Balcãs. Esta foi a primeira experiência do exército em condições climáticas e de terreno horrendas. As forças alemãs que haviam esmagado os iugoslavos tão facilmente viram seu avanço atolado. O suprimento e o terreno se tornaram um problema maior do que as forças armadas inimigas, pois as forças alemãs lideradas pela primeira SS Alsácia e a segunda SS das Reich continuaram seu lento avanço em direção a Belgrado. Esperava-se que a cidade fosse bem defendida e custasse milhares de vidas para ser tomada de assalto. Entra em cena o SS Hauptsturmführer Fritz Klingenberg. Membro da Waffen-SS desde seus primeiros dias em 1935, o capitão da SS de 26 anos era um graduado da famosa escola de oficiais da SS Bad Tolls, que tinha a reputação de ser teimoso e abrasivo. Durante a campanha francesa no ano anterior, seu antigo comandante de companhia disse sobre ele: Klingenberg é inteligente, mas teimoso, leal, mas não acima de corrigir seus superiores, brilhante sob pressão, mas arrogante a ponto de insubordinação. Avaliações como essa rotulavam Klingenberg mais como um rebelde do que um oficial militar competente. Membro do Das Reich, a reputação de Klingenberg era absolutamente precisa. Sua experiência na França tinha sido repetidas questões de coragem excessiva, que ele conseguiu superar por meio de uma mistura de competência e pura sorte. Ele recebeu a Cruz de Ferro de segunda classe por atacar por 100 metros de campo aberto e eliminar uma posição de metralhadora francesa de 3 homens que suprimia seu pelotão. Ele também era famoso por seu uso impetuoso de artilharia, direcionando a artilharia ou apoio de Stuka às vezes bem em sua posição. Depois de bloquear a retirada de uma força francesa e capturar 55 prisioneiros convocando um ataque de Stuka praticamente no topo de sua própria posição, ele receberia a Cruz de Ferro de primeira classe. Sua pura sorte lhe renderia o apelido de mágico de seus homens. Klingenberg também era um parasita de primeira classe. Ele frequentemente conseguia de alguma forma obter o que fosse necessário em sua unidade, e até abriu uma escola informal para ensinar suas habilidades aos seus homens. Quando ele foi promovido a capitão logo após chegar à Iugoslávia e recebeu o comando de uma companhia de reconhecimento de motocicletas, sua unidade continuaria a deter o recorde da divisão em reclamações e relatórios de roubo, sendo até mesmo chamada de criminosos de Klingenberg. No entanto, ele deve ter ensinado bem seus homens, porque nenhuma acusação foi comprovada com sucesso. Só para dar um exemplo de seu talento, uma vez ele estava com 6 motocicletas a menos para um exame futuro, então ele enviou seus homens para encontrar motocicletas em algum lugar, de um jeito ou de outro. Eles não só retornaram com o suficiente para compensar a diferença, como também tinham 6 a mais do que o necessário. O dever de Klingenberg na Iugoslávia era fazer o reconhecimento à frente da divisão, marcando estradas e obstáculos, bem como patrulhando a atividade inimiga. Eventualmente, Klingenberg e sua companhia se encontraram do outro lado do Danúbio, olhando para Belgrado, incapazes de encontrar qualquer ponte que pudesse ser usada para cruzar. Sabendo que a cidade foi recentemente atacada pela Luftwaffe, o capitão decidiu fazer o reconhecimento na própria cidade na confusão. Usando um barco a motor encontrado por seus homens, ele cruzou o Danúbio ao lado de alguns homens. No entanto, quando ele enviou 2 de volta no barco para transportar mais homens, o barco afundou, deixando Klingenberg e seu meio esquadrão, um sargento e 5 soldados, encalhados no lado errado do rio, ou o lado direito. Avançando em direção à cidade, Klingenberg conseguiu emboscar e capturar 2 caminhões, um ônibus e 20 soldados iugoslavos, juntamente com um civil, um turista alemão muito bêbado que estava preso em Belgrado desde o início da invasão. Ele era considerado um espião pelos iugoslavos e estava sendo levado para ser executado. Assim que ele ficou sóbrio e percebeu-se que ele sabia croata, Klingenberg decidiu usá-lo como intérprete. Usando seus prisioneiros e alguns uniformes capturados, os soldados da SS contornaram vários postos de controle, aumentando ainda mais a contagem de soldados capturados. Depois de superar um tiroteio de 2 horas nos subúrbios, que os homens da SS venceram sem nenhum ferido, os soldados dirigiram seus veículos para a praça da cidade, sozinhos. A única vítima até agora foi um soldado que torceu o tornozelo. Klingenberg ordenou que a bandeira iugoslava fosse substituída pela insígnia alemã. O prefeito da cidade finalmente chegou para ver Klingenberg, que prontamente declarou que era a equipe de ponta de um corpo SS Panzer,
e se ele não fizesse o check-in via rádio, a Luftwaffe continuaria a nivelar a cidade seguida por artilharia, tanques e infantaria, um ataque que não pouparia ninguém. Tudo era obviamente mentira, e Klingenberg não podia nem mesmo chamar apoio aéreo para continuar seu blefe, pois o rádio deles estava quebrado. O prefeito caiu nessa. As forças iugoslavas na cidade receberam ordens de depor as armas e se render. Sem saber dos eventos, milhares de soldados iugoslavos continuaram sua retirada em direção à capital apenas para receber ordens de depor as armas e marchar para os hotéis que os alemães haviam ordenado que fossem transformados em campos de prisioneiros. Hans Osfelder, o sargento de Klingenberg, continuaria dizendo ao seu capitão que ele estava na linha de trabalho errada, ele seria melhor no Reichsministry of Propaganda. 2 dias depois, que Klingenberg e seus homens passaram colocando as coisas em ordem na cidade ou bebendo e se divertindo com os moradores locais dispostos, na noite de 13 de abril a vanguarda de Das Reich entrou na cidade esperando forte resistência, e ficou completamente perplexa com os resultados. Quando perguntado por que ele não obedeceu suas ordens, ele disse o que eu deveria fazer: devolver a cidade. O prefeito de Belgrado, depois de perceber o quão mal ele foi enganado, atirou em si mesmo. Sendo condecorado com a Cruz de Cavaleiro por seus feitos, Klingenberg lutaria o resto da guerra com sucesso brilhante. Distinguindo-se de Minsk a Kharkov, ele se tornou o favorito pessoal de Paul Alcer, que foi seu comandante de corpo durante a maior parte da guerra no leste. Eventualmente sendo promovido ao posto de SS Standartenführer e recebendo o comando da 17ª Divisão SS Panzergrenadier Gotz von Berlichingen em 12 de janeiro de 1945, com a tenra idade de 32 anos. Encarregada de defender Westphal, a divisão seria massacrada na Operação Americana Undertone. Em 22 de março de 1945, em Erchen, o coronel Fritz Klingenberg morreu em ação.